Se a vida começasse agora, se o mundo fosse nosso outra vez, se a gente não parasse mais de se amar, de se dar e de viver. Rock em Rio. Aqui, ó. Essa música e eu sinto arrepio na pele até hoje. Diz quando arrepia porque a gente está no lugar certo, né? E você está falando com uma pessoa que participou, que viveu todos os Rock in Rios do Brasil, desde 1985. Aí a gente esperou 6 anos para voltar, depois esperou 9, depois... Agora, a cada 2 anos, nós estamos tendo Rock in Rio aqui no Brasil. Sem contar o Rock in Rio Internacional, Lisboa, Madrid, Los Angeles, eu tô falando do Brasil. Eu sou alguém que esteve desde o primeiro num terreno que eles diziam que era um terreno alagado, de alagadiços, mas eu vou te dizer, aquela molhadeira toda, eu tenho certeza que era urina. Também, não somente. Porque não tinha estrutura que tem hoje. Hoje as pessoas, eu acho que mais da metade das pessoas vão para interagir ao Rock in Rio. Eu também, eu vou para interagir. Mas hoje eu me permito mais escolher qual é a atração que eu quero assistir, qual é aquele que pisca para mim. Porque no passado não, no passado eu tinha a possibilidade de escolher a data que eu podia ir. E eu vivi todos os Rock in Rios. Eu não vou nem destacar assim, sabe, uma estrela ou não, que não quero falar de Freddie Mercury no Queen, não quero falar de James Taylor, não quero falar de tantos outros que eu vi. Eu quero falar do que é interagir ao Rock in Rio, principalmente como ele está hoje, né? Mas eu já vivi o Rock in Rio daquela fase alagadiça, depois foi para o Maracanã. Eu particularmente não foi a minha escolha de lugar. Aí eu vi se transformando no que é hoje uma cidade do rock, mas desde o primeiro Rock in Rio de 85, esse já era o maior evento mundial de música. E mesmo agora estando em outros países internacionais, ele ainda continua sendo o maior evento. Eu acompanhei toda a dificuldade para trazer os artistas para cá, mas também eu acompanhei toda a magia de, nossa, artistas fantásticos, os nossos daqui como os estrangeiros. Mas o que eu quero te falar é sobre como a evolução do espaço, que hoje está lá, onde foi um espaço olímpico, mas a estrutura que é oferecida hoje. É uma estrutura que você tem uma grama sintética, que você já... Isso é dica, tá? Anota aí. Já pode ter a sacada que se você vai ficar lá no espaço do Rock in Rio, no final do dia, já no começo da noite, ele tá numa área próxima à água que esfria e você passa frio. Ah, imagina, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, passa frio. Eu tive uma amiga no último Rock in Rio de 2017 que eu cedi para ela uma canga que eu tinha, que eu tava usando pro chão, para que ela pudesse segurar até o final, porque ela não estava aguentando mais. Então, são algumas informações que às vezes passam despercebidas. Não que a atração seja, sabe, uma opção que você não dê importância. Ao contrário, eu vou ver artistas que eu quero muito ver, que eu quero muito conhecer, ou que eu quero ver de novo, porque tem artista aí que está voltando mais de uma vez. E eu valorizo muito o que é nosso, a nossa música. Que eu acho que, se tem uma pessoa que gosta de música, você está olhando para mim, você está falando de uma pessoa que gosta muito, de todo tipo de música. Já participei de festivais, não somente de Rock in Rio, mas muitos Hollywood Rock, há muitos festivais na vida, muitos artistas, mega artistas. Eu até hoje lembro de Paul McCartney, assistir o show do Paul McCartney é algo que toca lá no fundo, entre outros, né? Então, eu vou te passar agora algumas opiniões que eu tenho, alguma vivência, isso eu posso te falar. Porque eu sou um grupo de privilegiada que vai para o Rock in Rio de 2019. Mas eu sou mais privilegiada ainda porque eu participei de todos os Rock in Rios, todos no Brasil. E eu vivi... eu ir para o Rock in Rio em momentos que não era um aéreo que você bate um aéreo aqui e vai e volta. Eu cheguei aí dirigindo com o braço metade engessado, porque na época ele falou, ai, estamos cansados. Não, estamos cansados, multa no carro, viajei madrugada, cheguei lá para participar do Rock in Rio.
E hoje eu pego um avião, desço bem próximo e vou. Mas eu já tive isso de não ter essas facilidades, de ser um esforço para ir. Um esforço porque em 85 eu deixei 3 crianças em casa para poder participar do Rock in Rio. E depois eu acabei vivendo outras gerações. Os meus filhos também chegaram aí comigo, amigos também vão comigo. Marido não muito, né? Os meus maridos não gostam muito de Rock in Rio, ou pelo menos não querem ocupar o seu tempo com isso. E agora, passando 2019, no próximo eu já tô levando um neto. Então, quantas gerações eu pude viver de Rock in Rio? Então, assim, na verdade, a minha admiração, antes de ter somente um palco lá, com uma estrutura de som, que era uma coisa maluca para a época. Agora, hoje, a gente tem 5 palcos. E assim, é muito interessante como se abrem as possibilidades de você, de conforto. Hoje, o transporte público no Rio de Janeiro, ele te contempla você ir para o Rock in Rio de transporte público. É muito mais fácil do que você ir querendo Uber, táxi, talvez um fretamento, mas ainda é o transporte público, com algumas dicas. Então, para cumprir o que eu quero vir aqui falar para você, né, eu vou passar alguns tópicos que eu considero muito, muito importante para você que vai participar, ou para você que vai participar comigo pelo menos, mas para você ter mais informação do Rock in Rio, porque eu acho que vai facilitar muito para você. Eu vivi alguns perrengues, sim, vivi algumas coisas que não eram comuns na época. Eu já fui muito mais deslumbrada de trazer um monte de camiseta. Hoje, essa é uma camiseta customizada, né? Que era de uma das camisetas antigas. Então, os meus souvenirs, eles são, sim, das lojas oficiais do Rock in Rio, porque eu acho isso importante, mas não necessariamente mais aquele monte de camiseta que eu tinha. E aprendi a trazer para aquelas pessoas que eu amo, camisetas oficiais, e eu vejo, vira e mexe, aparece uma camiseta do Rock in Rio que eu trouxe. Então, tô acertando, né? E vou enumerar para você, deixa eu até pegar uma colinha aqui para não esquecer de nada, mas eu quero destacar para você, se vai ou se você não vai, algumas grandes importâncias do Rock in Rio. Desde 2011, a gente tem sido regular a cada 2 anos para o Rock in Rio. Então, você consegue se programar. Agora, eu, Marinês, para esse ano de 2019, desde 2018, eu sei qual é o período do Rock in Rio e eu já tenho passagem aérea e uma hospedagem para uma semana. Este ano eu escolhi alugar um Airbnb. Aliás, gente, a pessoa foi incrível. Eu vou mostrar isso para vocês, aonde nós vamos se hospedar lá na Barra da Tijuca, em frente para o mar. E além do Rock in Rio, eu vou trabalhar um pouquinho lá no Rio, mas eu tenho outras coisas que eu posso resolver. Mas, se você se organiza, vamos contar, e tá bom, vai, deu alguma zica e você não conseguiu ir. Você pode vender seu ingresso, você pode desalugar com tanta antecedência e você pode negociar sua passagem aérea, porque de verdade, aqui nós já estamos em setembro, a passagem aérea está pela hora da morte. E hoje mesmo eu conversei com um colega que ele falou que ele tem 3 tentativas, que ele está no ar com 3 pessoas do Airbnb para ver se fecha essa hospedagem dele, e eles não estão conseguindo. Então, disso eu já estou bastante tranquila. Estou indo com uma amiga, que é minha parceirona já há alguns anos, minha filha mais velha está falando de ir, e a gente tem até alguns coringuinhas lá de hospedagem que pode ajudar algumas pessoas. Então, se é possível para você, se organiza. Agora, como muita gente vai para interagir, nós estamos conseguindo interagir e participar junto com o artista que a gente realmente escolheu. Uma outra coisa, desde que nós compramos o ingresso, nós também compramos, desde a primeira abertura de lote, a gente faz as nossas escolhas. E aí tá ligado ao período que nos é possível participar. Só que para esse ano ficou assim magnífico, porque no nosso período tem os artistas que a gente mais queria ver. Isso daí ficou muito bacana. Aí você recebe uma pulseirinha que não brinque com ela. Gente, eu tinha separado essa pulseirinha aqui na minha casa, acho que
as crianças passaram por aqui e tá todo mundo brincando com ela. Mas não é a pulseirinha deste ano de 2019, é a pulseirinha de ano anterior. Essa pulseirinha você vai colocar somente no momento que você estiver se locomovendo lá pro Rock in Rio, para que não tenha nenhum acidente com ela, porque ela realmente vai fazer a sua porta de entrada, além do ingresso. Uma outra coisa bacana que eu quero falar, que às vezes as pessoas não sabem, isso daqui é o Rio Card. Ele é um cartão para o metrô, para o ônibus e para o BART. Para você circular Rock in Rio, é ele, Rio Card. Não é somente o cartão do metrô que você pode ir e vir. Então esse daí ele é especial, tá? Nós temos o comportamento de chegar cedo. Não porque vai lá na frente, eu não sou macaca de puleiro lá da frente, até porque eu não quero essa confusão comigo, não, independente do artista, a gente tem telões magníficos que a gente consegue participar até bastante envolvido, então eu não preciso ir para lá, tá? O que eu preciso lá na frente eu quero falar, mas nós gostamos muito de ir pro Rock in Rio cedo, para não pegar um grande movimento, para você viver a cidade do rock. Gente, Alameda do Rock, o Rock Street, cada ano tem uma coisa mais diferente da outra. Este ano a empresa da minha paixão estará participando. Então, se você vai cedo, você consegue ter todas as suas vivências. E, por exemplo, a tal da roda gigante ou a tal da tirolesa, você pode agendar. Que você tem lá, você vai lá, você agenda, então tal hora, vamos lá, vamos dizer que eu cheguei super cedo, 2 da tarde, 3 da tarde, a minha participação na roda gigante pode ser às 5 da tarde, eles vão me dar o meu horário e no meu horário eu vou ficar lá perto, né? Então, aquelas filas intermináveis, elas até podem acontecer, mas não para quem se antecipou. Se você se antecipa, você consegue realizar. Uma outra coisa assim simples, né? Que você tem, eu quero falar que a gente tem as lojas oficiais do Rock in Rio, que é pela marca, como essa camiseta é da loja oficial. Mas eu tenho uma coisa que eu tenho são algumas guitarras do Rock in Rio, ela é um símbolo legal que a gente traz, ó, com a marca. Eu tenho mais de uma e ela me representa há vários anos, ó, tá vendo que legal? Então, isso é alguma coisa que eu adquiri. Não, aliás, ó os netinhos passeando aqui também, mas depois eles vão arrumar, viu? Aliás, isso é um detalhe. Se você quer alguma coisa, eu, por exemplo, cansei de trazer camiseta. Então, uma coisa que eu faço questão é de trazer as camisetas Kids, que são para os netos. Uma outra coisa que eu gostei muito em alguns anos foi trazer baralhos, porque eu presenteei algumas pessoas da minha família que brincam com baralho, eu acho isso muito legal. Porque eu acabei ficando realmente com muita camiseta, eu não queria mais. Uma outra coisa, da loja oficial, olha, são esses bottoms. Ai, gente, são super bonitos. A gente, não sei se eu faço tanta questão mais de tantas fotos. Fotos sim, mas não tantas, porque a emoção fica guardada no coração. Só que a hora que você pega um boto desse com a logomarca, a logo do Rock in Rio, isso são aqueles gatilhos que te lembra de excelentes momentos. Isso é alguma coisa que a gente quer sempre multiplicar, né? E eu vou passar para você agora, até eu fiz um levantamento e eu quero passar para que não fique para você se descuidar e ter ou se chatear na entrada ou ter a sua entrada impedida. Então o que eu vou passar aqui agora eu vou deixar na descrição, que eu quero te deixar uma referência para sua entrada, porque senão você ou vai descartar alguma coisa ou você realmente não consegue entrar. Então, por exemplo, a minha dica de mochila para você. Primeiramente, quanto mais leve, melhor. Você não precisa ter uma mochila que você fique uma camela lá carregando. Isso é horrível, isso é horrível. Uma capa de chuva, porque pode chover, isso acontece muito. Os preços do Rock in Rio, a capa de chuva, por exemplo, quando tá chovendo, tem um preção. Quando não tá chovendo, tem um precinho. Se eu levo a minha capa, ela não me custa nada. E eu tenho umas capas bacanas, sabe, que são muito funcionais, que coloco, ela cobre a minha mochila. Então, isso eu já levo na bolsa e isso passa lá na triagem.
Um protetor solar, se você cuida da saúde, né? O protetor solar, ele é importante. O óculos de sol pode entrar. Por que eu tô falando que o óculos de sol pode entrar? Porque tem coisas que não poderão entrar e você vai jogar fora. Então, o óculos de sol, se você foi durante o dia, ele te cabe. Eu, particularmente, tenho grau no óculos de sol, para mim ele é importante. O que tem pra gente falar? Leve uma blusinha, porque a cidade do rock deste ano está perto do lago. Então, de verdade, esfria, a temperatura faz tum, e você ali fala, caraca, eu tô no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, tô passando frio e não tá confortável ficar aqui. Não faz isso com você. Já leva uma blusinha lá, bem coringuinha, porque você pode realmente precisar. Uma grande parte da cidade do rock, ela tem uma grama sintética. Então, por causa disso, eu sempre levo uma canga. Gente, sabe aquela canga do Brasil maravilhosa, pelo menos que representa várias informações do meu amado país? Eu coloco lá no chão e lá, entre um show e outro, eu tô lá vivendo com mais conforto, né? A câmera de fotos profissional, ela não pode. Se você tem essa câmera e te mandarem deixar lá fora, eu não sei qual será a sua opção, porque vai ser sofrida. Você deixar uma câmera profissional não é legal. Então, nem o pau de selfie, nem uma câmera profissional. Agora, a câmera semi-profissional e os nossos smartphones, nos 30, pode entrar. Celular é de praxe, né? Não vai dar pro seu carregador e o fone de ouvido também não tem nenhuma restrição. Não entram cosméticos, perfume, desodorante, ó. Vai ter que tomar o seu banho em casa. Perfume, até que a gente nem recomenda muito, né? Mas se você quiser se marcar um pouquinho, é só um pouquinho, porque quanto mais gente com perfume diferente não é legal, né? Então, seja bem moderado para isso. Agora, o desodorante também não pode. Se a sua proteção é curta, pega um desodorante de alta proteção, porque ele não vai entrar. Você vai jogar lá naquela caixinha de não passou na entrada. A fruta. Se você quiser levar coisas para comer, primeiro então quero colocar para você assim. Você tem várias opções de alimentação. Não são as mais caras e não são as mais baratas. Com certeza um Bob's que eu vi lá em outras épocas, ele era mais caro lá dentro do que fora do Rock in Rio. Mas gente, também não era nada assim que, nossa, você falasse, nossa, vai ser impagável. Não, não é isso, não é isso. É que não dá para você levar a fruta ela inteira, você tem que levar em pedaços e eu vou te recomendar que você coloque num saquinho que seja bem fechado. E aí, com certeza, você é tão esperto quanto eu, você vai saber qual é a fruta que você pode levar ou não se você quiser, porque você só vai poder levar fruta cortada em saquinho transparente. A garrafinha plástica de água mineral, tá? Ela só pode entrar vazia. Então você consome no caminho, você põe a sua tampinha, ela vai entrar vazia. Mas lá dentro você tem bebedouros que você pode repor, né? Ou se você quiser a cerveja ou alguma coisa assim, tem uma venda lá que também é bastante razoável o preço. Isso daí é um conjunto, né? Você ir para um evento que faz parte outras coisas, como talvez você se alimentar de uma forma diferenciada, é um pouquinho mais caro. Mas a boa dica da alimentação, eles têm até um mercadinho lá que você pode comprar alguns biscoitos ou bolachas, não sei como é que se fala lá no Rio de Janeiro, entre outras coisas, que não é igualzinho ao seu melhor preço lá no mercadinho do lado da sua casa, mas também não é nada que você não consiga pagar. E é uma opção bastante interessante, né? As garrafas plásticas, né, ela tem uma limitação de chegar cheia. Então, para outras bebidas, esqueça, tá? É só a garrafa vazia para água que você pode abastecer. Deixa eu ver aqui. O último... teve uma coisa bem legal que eu quero dar como sugestão para a organização do Rock in Rio, que foi... No último Rock in Rio, eles deram um copo que a gente pendurava, tinha a marca do Rock in Rio, e ali, principalmente para água, você encostava no bebedouro e você tomava água. Então, isso foi uma coisa que eu achei muito legal. Mas isso a gente ganhou lá dentro. Tem vários standards que te dão alguns brindes, alguns regalos. Olha, quem chega primeiro
é capaz de levar quase todos eles, ou pelo menos pegar um de cada um. Mas se você chega lá, só pela super lá tarde, escurecer o seu horário lá na frente realmente do show que você quer participar, então isso é uma coisa que talvez não esteja disponível, mas nada impede, né? Aqui eu vou reforçar a pulseira de identificação, que ela deve ser ativada no site do Rock in Rio quando você estiver a caminho. Isso é a pulseira. E fora isso, você tem que ter o seu ingresso e um documento de identidade com foto. Aí é muito RG mesmo, um passaporte, que tem bastante gente estrangeira. Mas assim, não é para você achar que vai chegar lá, esquecer a pulseira e será resolvido. Gente, eu vou deixar essas anotações na descrição para você fazer um checklist. Porque você jogar o líquido dentro da sua garrafinha fora é uma coisa. Agora, você não entrar porque você não está com a pulseira ativada, você não levou o seu ingresso, você não tem uma identidade com foto, meu, acho que isso, eu não quero nem pensar quem vai passar por isso, porque deve ser muito horrível, porque eu tô vivendo esse Rock in Rio desde o setembro do ano passado. Então agora, um ano depois, eu chegar lá e me descuidar na hora de montar a minha mala para ir para o Rio de Janeiro, porque eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, ou na hora da entrada eu ter que voltar e perder alguma coisa, nossa, é para chorar mesmo, né? Não deixa isso acontecer com você. Falei no transporte público, que hoje ele está no Parque Olímpico e foi usado para as Olimpíadas, para você fazer o seu cartão direitinho. Para voltar, isso é algo muito importante. Eu não tenho essa coisa de estar lá no pessoal lá do gargalo, né? Porque eu me satisfaço pelo som, que eu acho fundamental. E na hora de voltar, se eu não quiser sacrificar o meu show principal, eu me programo para ficar pelo menos 2 horas lá dentro, uma ou 2 horas a mais. Por quê? Porque é uma multidão, é um mar de pessoas, todo mundo indo junto para o transporte público, porque é o que predomina, assim, um percentual altíssimo, acho que mais de 90%. Porque não tem ônibus parar, não tem onde estacionar, em algum momento você vai ter que andar. Então, se você vai ter que andar, ande para o seu transporte que tá lá. E se você saiu junto com todo mundo, meu Deus, isso vai virar um inferno. E fica aquela coisa, principalmente quando você está com outras pessoas, como eu estarei com as minhas amigas e com a minha filha, eu posso me perder. Então, ou eu sacrifico uma parte do meu último show, né? Eu sacrifico mesmo, em outros anos eu já sacrifiquei. Ou eu me programo de ficar nas músicas eletrônicas e de curtir um pouco mais de Rock in Rio e esperar o mar de gente passar. Porque senão você vai participar de alguma fila que vai falar, cara, eu vim aqui, paguei tão caro e vim aqui para isso. Será que é isso que eu mereço? Você não merece, não. Então, se programa para que isso não aconteça com você, tá bom? Do que eu posso falar? Uma coisa que é uma super dica. O aplicativo do Uber, ele é desabilitado lá dentro do Rock in Rio. Acho que eles não tem muito como parar. Se você quiser, você vai combinar com o seu Uber, mas não será assim fácil você parar lá na saída, pegar o seu telefone e chamar um Uber para te buscar relativamente na porta. Não vai acontecer. Talvez você possa caminhar para um outro ponto e depois lá você acionar o seu Uber. Eu acho que isso tem o seu sentido, porque às vezes a pessoa pode se complicar mais para voltar. E não tem receio do transporte público, porque eu já vivi isso vários Rock in Rios, vários. Só que eu venho com antecedência, eu vou embora ou antes ou depois da avalanche de pessoas, do mar de gente, então eu consigo me pôr em segurança, porque me aborrecer não. Faz parte do Rock in Rio a gente viver tudo isso, chegar no aeroporto superlotado, eu tenho gente que vai chegar pela rodoviária superlotada, então é mais o que você quer para você, né? E o que você quer você pode administrar através de antecipar algumas coisas, que eu acho assim muito importante. O que mais que eu posso passar para você acho que eu não quero falar da cidade do rock, porque você vai ler lá que tem 5 palcos, tem brinquedos que você chegando cedo, você reserva o horário, a comida não é tão cara, tudo isso você tem como pesquisar. Eu quero te passar o que eu já vivi nesses 35 anos de Rock in Rio,
porque desde 85, são 34 anos, o que eu já vivi, e eu poder assim, olha como eu tenho um prazer de valorizar a evolução, os recursos, as possibilidades. Hoje a gente, você tá lá, você tem pessoas que passam vendendo, na verdade é o chopp, né? Que você vende o chopp com uma mangueirinha. Gente, isso é muito legal porque você vai mantendo a sua hidratação e talvez dentro de uma coisa que você gosta. Eu não sou cervejeira, mas eu até tomo que ela sempre vem muito geladinha. Uma outra diferença enorme é você ter os banheiros químicos. Eles têm uma organização que a hora que você passa pela catraca, o banheiro comporta X pessoas lá dentro, ou porque estão em uso no banheiro químico, ou porque está guardando um pouquinho. Então, esse um pouquinho é um pouquinho, porque quando dá o limite de pessoas, eles travam e você não consegue passar mais. Uma outra coisa, se você quiser comer de uma forma bacana, talvez você até sacrifique algum show e você vai numa tenda, que é como... Nossa, isso me lembra muito o Mercado da Ribeira, aqui em Portugal, lá em Lisboa, inclusive. Porque você tem uma opção de chefes que te oferecem uma alimentação que você sempre fica em dúvida do que você vai escolher. É impressionante. Você quer, na verdade, experimentar de quase tudo. Então, vou até te falar, vai em mais de um dia de Rock in Rio, porque essa experiência vale muito a pena. É você escolher o que você vai comer. E ali, tá dentro daquela muvuca, faz parte do Rock in Rio. Mas você também pode administrar isso de uma maneira que você vai no momento menos cheio. E esse é um outro momento que você passa numa catraca, comportam X pessoas. Se alcançou esse número, não entra mais gente, mas aí é simples, porque tem muita gente saindo, tanto no banheiro quanto nessa opção aí de gastronomia, porque é um espaço gastronômico delicioso, mas eu sempre sei o que eu vou escolher. Eu chego lá, já matuto em tudo e sento lá e como, e eu sempre procuro me alimentar. Porque eu não sou muito de beber, mas alguns momentos lá, você quer uma bebida bem gelada, normalmente é ligado ao chopp que passa fácil para você. Senão, você vai ficar na fila. Uma outra dica que eu quero te passar. Às vezes, você quer comprar alguma alimentação ou alguma bebida. Então, você se sujeita até... Algumas vezes você participa, assim, de algumas filas, também não tão grandes, se você for esperta para viver essas filas, né? Mas você pode comprar mais de um ticket de alimentação, porque depois você não tem que ficar na fila do caixa. Você só vai ficar numa fila que você vai entregar para alguém retirar. Então, isso é realmente interessante, porque você pode já saber, né, quantas bebidas você vai tomar. Eu não estou nem falando de bebida alcoólica. E lógico, gente, pelo amor de Deus, nem pense muito, não pense, tá? Que vai entrar fácil algumas drogas ilícitas, armas, nada disso entra, porque eles são realmente rigorosos, é tanto quanto aeroporto. Você passa ali, se você levar pela sua escolha, você vai levar se arriscando muito, né? Então, é melhor não levar, tá? Aí você pode tomar seu chopp, você pode escolher outras bebidas lá dentro, ou mesmo a sua água, você pode repor a sua garrafinha, ou você pode... tem tanta coisa que você pode fazer, tem tanta opção que você pode ter lá dentro. E para este 2019, eu andei acompanhando o que está sendo oferecido em relação aos vários palcos, né? Porque são 5 palcos, em relação a várias empresas ou parcerias, algumas experiências fantásticas que você pode viver, né? Uma coisa que não dá muito a gente viver, simples, mortal, é você viver lá na área VIP, porque VIP é para VIP, vai discutir o quê, né? Então, são para aquelas pessoas que são VIP, que querem lá participar como VIP, mas eu gosto da minha circulação. Eu sempre tive excelentes companhias no Rock in Rio, que foi minha filha, meus amigos, e agora estou esperando aí ansiosamente nos próximos pelos netos, mas a gente consegue circular. Uma coisa que me impressionou bastante no ano de 2017, no último Rock in Rio, por incrível que pareça, porque às vezes a pessoa fala, é mentira. Não é mentira. Eles têm um esquema de limpeza do local
que se algum infeliz cometeu o deslize de jogar um copo do líquido que estava bebendo ou o saquinho do que estava comendo, alguém vem atrás e vai recolher. Então, assim, não passe essa vergonha, porque isso daí é totalmente out, você jogar lixo fora do lixo. Então, eles têm vários pontos de arrecadação de lixo, como também eles têm pessoas na manutenção. Tanto é que todas as vezes que eu quis escolher aonde eu ia colocar minha canga, né? E, gente, eu sou bem criteriosa para essas coisas, porque eu observo desde o primeiro lá de 85, quanto nós evoluímos na estrutura e quanto nós evoluímos como ser humano, que é essa coisa agora. Não adianta eu falar que você é todo sustentável, tudo, se você não pratica. Então, não jogue lixo fora do lixo, porque vai pagar um micão lá e é feio. E se eu tiver com a minha super câmera que você tá me vendo gravando aqui agora, eu vou gravar isso, porque eu acho que não cabe mais. Não cabe mais num país, Brasil maravilhoso, em super desenvolvimento, e a gente quer ser país super desenvolvido, mas nós estamos num caminho fantástico. Não cabe você descartar ali o seu saquinho da comida que você comeu. Não cabe, tá? Então use esses recursos. Então eu vivi Rock in Rio de pura idealismo, pura paixão, pura vontade de estar ali interagindo. Hoje eu vivo um Rock in Rio, não vou falar do que eu não cheguei lá ainda em 2019, eu vou falar que eu vivi em 2017, em que essa marca aqui que tá no meu peito, ela mexe comigo, em que a música, gente, eu começo a colocar música em casa, assim, uma semana antes, porque senão eu fico tão excitada que não vale a pena, mas eu coloco, porque tem algumas versões, eu coloco em casa, eu disponibilizo no meu playlist e eu fico escutando, eu vou escutando, já no avião pro Rock in Rio, porque é um clima assim que eu tenho paixão, graças a Deus. Eu sei que eu vou sempre gratidão por poder ter vivido esses 34 anos. E agora, quem sabe, eu não vou me habilitar aos Rock in Rios internacionais. Porque agora eu tenho uma administração do meu tempo diferenciada, né? Então hoje eu sou uma empreendedora. E se eu for uma empreendedora muito esperta, eu vou viver outros Rock in Rios. Porque tem não só pelos artistas, mas pela emoção, pelo evento. Eu não abro mão. E eu tenho um orgulho imenso, até quando meus filhos conversam comigo, hoje já meus netos, e quando eu vejo assim pessoas dando dicas de Rock in Rio, às vezes eu vejo a pessoa participou de um Rock in Rio anterior, esse é o segundo, 2, esse pode ser o terceiro. Não, eu vivi todos os Rock in Rios do Brasil. E eu sei que cada vez a gente está melhorando mais, cada vez a gente está tendo mais conforto, mais segurança, mais um monte de outras coisas. E se tem um lugar que combina de ter o Rock in Rio, é o Rio de Janeiro, né? Se eu for viver alguma experiência de Rock in Rio no exterior, mas o Rio de Janeiro é a cidade que eu vivi o meu primeiro e o meu próximo Rock in Rio. Eu vou levar você para conhecer algumas partezinhas, porque eu não deixo de falar sobre isso, porque quando você fala com amor e com emoção, né, a gente fala de uma maneira bem legal. Eu desejo que eu tenha transmitido para você o meu entusiasmo, que se você não for até o Rock in Rio 2019, você vai viver comigo, e para as pessoas que realmente terão essa oportunidade. Vamos viver o momento do Rock in Rio como sendo um grande momento nas nossas vidas, na nossa memória, na nossa história com H. Eu vou te passar essas emoções só um pouquinho, porque isso tá aqui dentro, ó. Rock in Rio, Rock in Rio, eu vou ao Rock in Rio.